Você conhece a expressão fulano está com bicho carpinteiro? Bom, para quem não sabe o significado, eu conto. Quer dizer, alguém quieto, que não para. Cursando o terceiro ano do ensino médio, aliás, é praticamente impossível não estar fervilhando de ideias e temores com relação ao futuro, principalmente o profissional. Muita coisa deve passar pela sua cabeça e talvez você ainda não saiba como transformar tudo isso em realidade. Por isso, a gente vai assistir vídeos bem bacanas que podem servir de inspiração para você nesse momento. A Caroline vai contar como teve a ideia de montar uma plataforma colaborativa chamada Não Aguento Quando. O Eduardo vai falar sobre a paixão dele pelo marketing olfativo. Já tinha ouvido falar nisso? E lá no sul do país, o Bruno vai mostrar como desenvolve produtos digitais que chamam a atenção de seus clientes. Se você tem aquele espírito empreendedor, esse vídeo chegou para você na hora certa. Mas se a sua praia é construir uma carreira e ser contratado por uma empresa, preparamos uma conversa bem especial. O papo é com um especialista no assunto, o Richard Vasconcelos, diretor da Learning Brasil. Atenção redobrada, hein? Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta. Eu não aguento quando me subestimam por ser mulher. Eu não aguento quando não respeitam o meu espaço e não respeitam o meu não. É falta de respeito, eu não aguento. É uma menina de ouro, muito estudiosa. Carol, ela é filha única, né? Ela geralmente é mais simpática do que eu. A Carol, com 4 anos, ela já lia. Tinha esse poder de oratória. Sempre na formatura das escolas, ela já fazia esse trabalho de oradora. Então, a partir daí, a gente começou a entender que tinha alguma coisa a mais na Carol. E aí a gente começou a direcionar ela para esse lado de mercado, para esse lado empreendedor e principalmente esse lado criativo. Eu sou o Maurício. Eu trabalho com engenharia parte mecânica, e eu sou o pai da Carol. Ser pai da Carolina é muito bom. Eu me chamo Vitória. Eu conheço a Carol já faz 3 anos e meio e a gente se conheceu na primeira semana de aulas da faculdade. A gente faz comunicação social, publicidade e propaganda na ESPM, São Paulo. Logo no primeira, segunda semana a gente já estava num grupinho consolidado. Fazem parte do nosso projeto. E desde então a gente é amiga, assim. A gente trabalha junto desde sempre. Há 3 anos e meio a gente sempre fez todos os trabalhos que eram propostos juntas. E é muito bacana porque a gente senta e fala, bom, vamos fazer. A gente não tem funções definidas, mas uma acaba complementando a ideia da outra. Falar, e se a gente fizer isso? Não sei o quê. Então, os nossos insights são muito juntos, assim. Eu acho isso muito positivo. Que a gente vai se complementando e vai tendo uma ideia que vai ficando cada vez mais legal. Só que a gente é super bagunceiro, então precisa de outras pessoas para colocarem meio que regra, assim. Então vamos fazer isso hoje. Esse, como é o nome dele? É notável, diferente de todos os sites. Não aguento quando... Bom, gente, aqui é o nosso cantinho, é o escritório do NAC, onde nós desenvolvemos o nosso projeto. Nós, eu digo eu e as meninas. Oi. O NAC ele nasceu de um trabalho universitário. A gente tinha uma proposta na disciplina de criação que a gente deveria viralizar um vídeo sobre alguma causa. A primeira coisa que a gente pensou foi, sobre que causa a gente vai falar? E se a gente falar sobre pressões cotidianas sofridas pelas mulheres, que era algo muito próximo da gente? A gente falou, bacana, a gente tem propriedade para falar desse tema. E a gente falou, mas como que a gente vai conseguir os 1.200 views
que eram propostos pelo trabalho. A gente falou, ixi, vamos criar um perfil em alguma rede social e a gente vai juntando um grupo de pessoas para depois mandar o link desse vídeo e já conseguir os views. Machismo é tudo aquilo que tira o direito de uma outra pessoa do sexo oposto. Assim como vai o racismo, a homofobia, ele é um sistema de opressão, então ele atinge vários aspectos da sociedade. Sim, já me peguei sendo machista, principalmente em trânsito, né? Você fala, tinha que ser mulher mesmo, então você fala, pô, mas espera aí, cara, tá errado. Eu levo fechado de homem, eu levo fechado de mulher, eu levo fechado de todo mundo. E ele tá dentro de casa, das famílias, nas religiões, ele tá no colégio. No relacionamento com outras mulheres também existe isso, porque a gente reproduz uma coisa que nos ensinaram a reproduzir. E o interessante é, passou o vídeo, passou esse trabalho, a gente tirou 10. E nós estamos expandindo o projeto, expandindo para outras redes sociais, para um site, para uma loja virtual e para uma consultoria. A gente passou a estudar muito esse tema de como se comunicar com a mulher. Então a gente acabou ganhando propriedade e know-how nisso. Então a gente estava conseguindo mais seguidores na página, mais gente estava sabendo o que a gente estava fazendo e a gente tinha mais noção do que a gente estava fazendo. Então aí o trabalho começou a ficar mais sério e virar um projeto mais tangível nosso mesmo. Então a gente chegou em agosto e decidiu que queria fazer isso virar um negócio. Trabalhava com planejamento e eu adorava a minha equipe, adorava a agência. Eu trabalhava com contas femininas, que era a minha praia, eu juntava com o NAC. Mas chegou um momento que teve o checkmate, que eu falei, não dá pra conciliar as duas coisas. Pode ser pra amanhã. Tá, coloca aí, pesquisar muito até amanhã. Quando eu tomei essa decisão, antes eu consultei meu pai, porque eu sempre converso com ele sobre isso, sobre carreira. E é muito legal, porque ele me passou uma grande segurança e falou, eu confio no seu potencial, vai lá. Bom, como nós estamos no início do projeto, a grana que ele rende ainda não é tão suficiente, porque nós somos em 7 sócias também, tendo 5 trabalhando. O impacto financeiro ainda é bem baixo, realmente a gente está tendo, vamos dizer assim, que trabalhar muito para pouco retorno. Mas o crescimento é muito visível e isso dá esperança para a gente para cada vez mais batalhar por isso. Eu vejo a questão do machismo e da misoginia tendo uma melhora, principalmente por causa da internet, que você tem uma disseminação de informação, tem muitas páginas, coletivos feministas que estão ajudando a colocar essa informação lá fora, colocar essas instruções mesmo lá fora para fazer as pessoas abrirem os olhos. E é interessante que isso vem junto com o empoderamento feminino, que está rolando bastante. As meninas estão parando e falando, olha, eu sou suficiente, não preciso disso. Então, deixando de aceitar algumas situações que antes seriam consideradas ok. Me incomodou, mas ok. Então, hoje, eu fico muito feliz que o meu trabalho seja destinado a disseminar essa causa para as pessoas e ajudar pessoas que sofrem por causa do machismo ou da misoginia. Eu me considero uma jovem empreendedora hoje. É isso. O Du a gente se conhece desde a 3ª série. Vamos dizer, 2 moleques, assim, vamos brincar agora. Somos bem jovens, bem audaciosos, bem ousados. O Eduardo, ele é um cara bem centrado também, mas ele é um cara mais acelerado, assim. Sou um cara duro, eu me considero um cara duro. Mais ogro, mais xureco, sou um cara mais tranquilo, mais romântico, eu diria.
sempre tive que ter alguma coisa que eu conseguisse explodir, que eu conseguisse liberar energia. A gente gosta de praticar esporte de contato, que porrada mesmo, fé ao soco, não tá nem aí. O Krav Maga é feito de movimentos rápidos e com uma explosão muito forte. E é assim que eu trabalho de forma rápida e trabalho com explosão incrível. O Eduardo é uma pessoa muito amiga. Comigo ele é de uma forma, as pessoas até se assustam um pouco quando ele vê comigo e quando ele é no trabalho, porque ele é uma pessoa ele é sério, ele não é uma pessoa que fica muito... As pessoas não imaginam que ele é tão amoroso assim comigo, mas ele é. Em relação com a Paula é algo fora do comum, assim. Ela me entende muito bem em tudo que eu faço. A Olira não teria começado sem ela, sem a força que ela me dava, porque eu sempre fui um cara muito explosivo, sempre fui um cara muito nervoso, nunca tinha muita cabeça no lugar, não conseguia focar muito. Nós somos novos ainda, a gente está começando a nossa vida, a gente tem que crescer agora. Então, se eu não apoio ele, então quer dizer que eu não tenho que fazer parte da vida dele, não é o que eu quero pra sempre. Então, eu tenho que apoiar ele em tudo. Se eu não apoiar ele agora, quer dizer que eu vou ter problemas pra frente, eu não vou conseguir seguir com ele pra frente. E eu quero seguir, então eu tenho que apoiar desde agora. A Olira hoje é a menina dos olhos, é o que a gente faz, é o que a gente sente vontade de fazer, é o que a gente gosta de fazer. É uma empresa que nasceu por nós, cresce por nós, anda por nós. A Olira depende da gente, a gente depende da Olira. Eduardo, formado em marca, eu estou cursando o penúltimo ano de engenharia civil. E é legal que isso um complementa o outro. Para a Olira hoje isso é fundamental, porque eu tendo uma ideia como engenheiro, eu posso falar, vamos abordar um mercado novo, Eduardo? Vamos abordar um mercado novo. Mas ele vai analisar os pontos de marketing, de estratégia em função disso. O Marcos e o Eduardo são sempre assim. Eles ficam conversando o tempo todo, falando o tempo todo. E sempre sobre a empresa, nunca para. A Olira hoje é uma empresa que ela oferece a aromatização de ambientes. Mesmo que a gente ache esse termo um pouco genérico demais, nós começamos com a ideia de trabalhar com marketing olfativo. Nossa segunda empresa, basicamente. A primeira foi uma diversão de 14 anos. Nós temos um portfólio de essências que nós estamos acostumados a trabalhar. Podemos desenvolver essências, algumas específicas para alguns clientes. A Olira aromatiza, por exemplo, pastelaria, doceria. A gente consegue aromatizar uma padaria para aumentar o consumo de pão. Hoje eu aromatizo uma pastelaria e as pessoas não sentem mais o cheiro tão forte da gordura, fiquem mais lá, consumam mais lá. Hoje eu aromatizo uma loja de roupa para que a pessoa fique mais tempo. Isso é uma coisa muito difícil de metrificar. A gente sabe o potencial da aromatização e sabe o potencial de sinergia que ela pode criar. Então hoje o nosso intuito é trabalhar essas sinergias. Então a gente quer crescer primeiro para depois trabalhar essas sinergias, como por exemplo a aromatização artesanal, trabalhar com e-commerce, trabalhar com uma linha de perfume própria. São todas sinergias que a gente consegue fazer tendo início na aromatização da loja do nosso cliente. Então hoje eu não consigo usar nenhum argumento de venda se eu não utilizar alguma coisa relacionada à neurociência. Quando eu falo que uma essência ela pode deixar seu cérebro mais acelerado ou teu cérebro um pouco mais calmo, eu estou falando necessariamente disso. Cheiro é uma coisa difícil de explicar porque é totalmente sensitivo. Você tem que sentir e tem que te agradar. E é muito pessoal. Cada pessoa vai sentir um cheiro, pode sentir uma nota diferente, pode gostar como pode não gostar. O cheiro ele é uma entrada inconsciente, ou seja, você não pode bloquear e você não sabe quando ele está ali. Eu gosto muito de alguns cheiros tradicionais, como lavanda, laranja. Tem uma essência que eu coloquei no consultório, que eu tenho um consultório aqui em Guarulhos e eu acabei colocando também porque eu gosto muito, que é a de chá branco. Ela é bem suave, mas ela é um suave marcante, assim, todo mundo que entra gosta muito de chá branco. De 1 ano e meio pra cá, eu sinto muito mais cheiro do que antes. Consigo identificar diversas fragrâncias diferentes e tudo mais, mas mais porque foi algo imputado do trabalho. Eu gosto do cheiro dele também, eu falo que ele é... Porque eu que escolho, na verdade, né? O perfume, as coisas sou eu que dou, eu falo que ele é. Eu gosto também. É uma espécie de planta, Olira, e é uma espécie de planta que se adapta em qualquer lugar. Como nós temos a percepção do custom, nós trouxemos isso e imputamos isso no nosso negócio. A gente tem 4 funcionários na rua, então a gente divide a equipe em 2, eu tomo conta e 2 ele toma conta. Então
além de todos os assuntos abordados da empresa, assuntos administrativos, contábeis, de RH, de compras e vendas, a gente divide todo esse tipo de serviço e ainda divide a equipe. Os funcionários desenvolvem papéis como vendas, algumas manutenções são feitas por eles. Prospecção, manutenção de cliente, fidelização, pós-venda é feito pelo pessoal que está na vivência da rua no dia a dia. Engraçado que tem pessoas que nos superestimam e tem pessoas que nos subestimam, então a gente sente isso toda hora. Às vezes você conversa com alguém, a pessoa te leva lá em cima, te exalta bastante, e às vezes você conversa com a pessoa te joga pra baixo, fala, pô, meu, mas tudo bem, a gente sabe disso, não é só com aquela pessoa, às vezes a gente pode também fazer isso com as pessoas e é o dia a dia, né? Bom, nosso target, então, ele vai incluir lojas de roupas, lojas de móveis, academias, advocacias, consultórios, pet shops. Nós vendemos para os donos desses locais todos. Então, são pessoas que gostam de aromatização, que gostam de cheiros, que gostam de cuidar bem do seu cliente. A coisa que eu admiro bastante, assim, né, do é a questão, a inteligência, a capacidade de olhar para uma coisa e verificar a forma mercadológica daquilo. Quando a gente está conversando, a gente está debatendo estratégia, a gente está falando de alguma coisa, toca num assunto e ele me abre um leque de opções que eu não estava vendo. É uma pessoa séria trabalhando, ele não gosta muito de ficar de brincadeira, ele tá ali pra isso, ele tá ali pra conseguir desenvolver a vida dele, pra ele conseguir crescer na vida dele. Muito tempo atrás, no meu primeiro emprego, né, a primeira entrevista de emprego mais necessariamente, foi feita a pergunta clássica de para onde você se vê daqui 5 anos? E o meu gerente de área, na época, o Rui, ele chegou para mim e falou assim, olha, a tua vida é um mar, então você deve seguir essa onda para onde ela te levar. E é assim que eu situo as coisas hoje. Eu trabalho na Olira e quero ir para onde ela me levar. Como empreendedor, tanto eu quanto o Eduardo, a gente visa buscar oportunidades. Se as oportunidades aparecem, a gente vai atrás dela. A gente não vai deixar ela passar. Bom, eu tenho hoje somente 2 tatuagens, são 2 frases em alemão, de um autor que eu gosto muito, que é Nietzsche. A frase de cima significa não existem verdades absolutas. E a segunda tem muito mais a ver comigo. A primeira é sobre a minha forma de pensar, a segunda é sobre quem eu sou. Torna-te quem tu és. É uma estrada que eu tento seguir para chegar a quem eu sou. O Bruno, no dia a dia, ele é um cara bem focado, assim. Ético, de senso do que é justo. Desde pequenininho, esperto, né? Sempre foi criado com muito amor, muito carinho. Ele é uma pessoa responsável, atenciosa. Filho, cara, eu acho que estilo por estilo, não tenho algo definido, assim. Eu sou, sei lá, Bruno. Não sigo nenhuma tribo, entre aspas. O Bruno é um cara bem criativo, né? Então eu tô sempre cercado de pessoas, se eu não tô com os guris aqui no escritório, eu tô em casa, sempre tem gente visitando e tal. Ele tem uma veia artística, né? Tanto é que ele participa do cosplay, né? Então ele tem essa veia artística nele, né? E eu acho que uma das maneiras que eu consigo extravasar essa criatividade é justamente com o cosplay. Cara, cosplay é uma doideira, né? Porque a gente acaba se matando pra construir essas fantasias, sendo que a gente faz tudo isso pra ter nossos 2 minutos de fama no palco lá. Na verdade, existe o pessoal que faz cosplay, o pessoal se fantasia e vai curtir os eventos. E aí, tá legal? Mas a gente não para por aí, a gente não simplesmente vai e vai curtir o evento de fantasia, a gente participa das competições. Esse, na verdade, é o objetivo da gente fazer e se envolver nesse meio. Que a gente conseguiu conquistar umas vitórias muito bacanas assim, em concursos nacionais. E a gente se consagrou campeão brasileiro ano passado, onde a gente vai representar o país no Japão. O Bruno tá aprendendo japonês, tá fazendo aula uma vez por semana e tal. Pra ele não chegar lá verdão lá no Japão, né? E eu acho isso super bacana, ainda mais porque ele mesmo faz as próprias fantasias, né? Tu viu as peças que eles fazem ali? É tudo à mão, sabe? Tudo pecinha, leva um tempão fazer, tem que ser tudo coisa minuciosa. Então tem que ter, sabe, dedicação, tem que ter esmero. Desde pequenininho, Bruno, assim. Fazer coisa, sabe, fazer certinho. Se não tá certinho, pra ele não tá bom, tem que ser certinho. Perfeito. A gente arrisca, às vezes, né, fazer coisas
pra gente conseguir coisas que a gente não tem, a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez, né? E engraçado que isso tem a ver um pouco com o fato dele ser empreendedor, né? Cara, eu acho que pra ganhar tem que arriscar. Ele tá até nos surpreendendo ultimamente, né? Teve uma iniciativa assim ótima de criar uma empresa. Tenho 23 anos e sou sócio e desenvolvedor de negócios aqui na Codeland. A gente sempre pensou que ele ia partir pra música, né? Porque ele adorava, né, amor? Adorava música, toca violão. Ele, olha, tudo que tu pensasse em instrumento, a gente comprou pra ele. Guitarra, violão, piano. Ele fazia os testes aqueles de vocação na internet, né? Só dava músico. Ah, pai, já fez? Só dava músico, só músico, músico. Eu costumava trabalhar como desenvolvedor, então eu era programador mesmo, eu ficava codando o dia inteiro, basicamente. Nós dois éramos desenvolvedores e a gente escrevia código. O Bruno como parceiro e principalmente como amigo, né? A gente vai à academia juntos, a gente conversa, a gente bebe cerveja juntos, somos amigos acima de tudo e depois disso somos sócios, né? Surra. Que surra, meu. Ali, só uns pontinhos de diferença, nem tô perdendo de tanto assim. Todo dia aqui é isso, a gente para de vez em quando um pouco o trabalho para que eu possa vir aqui dar uma surra nele. Até parece. Nós éramos amigos antes de termos a Codeland, antes de abrirmos ela. Eu que dei a ideia para o Bruno abraçou isso com as duas mãos e ele sempre pilhou muito de fazer uma sociedade ou então a gente ter um lugar onde a gente pudesse botar os planos que a gente tinha em prática, né? Essa é a Codeland, esses são meus sócios e é aqui que a gente constrói coisas fantásticas. O que é a Codeland, então? A Codeland é uma empresa de desenvolvimento de software que foi um pouco além. Por que a gente foi um pouco além? A gente sentiu no mercado que a necessidade das pessoas que queriam lançar novos projetos digitais não era completamente atendida. Por quê? Porque as empresas hoje focam muito mais no lado tecnológico do que no lado de negócios. Então a gente resolveu montar uma metodologia que alia esses dois lados, o lado de negócio e o lado tecnológico. Então a gente ajuda empreendedores a lançarem novas ideias no mercado com uma boa base de negócio e uma expertise tremenda em tecnologia. Então a gente viu isso como uma coisa muito ruim e resolveu criar uma metodologia nova para atender esses caras. Hoje a Codeland é formada por 6 funcionários, somos 4 sócios e 2 contratados. Então a gente tem todo o pessoal que faz o trabalho de business, o trabalho de levantamento de mercado, o trabalho de definição de público-alvo, montagem de canvas. Então a gente tem uma série de processos que são seguidos para que o empreendedor possa lançar a ideia dele no mercado com um risco menor de falhar. Toda a fundação da Codeland teve essa história por trás, assim, da gente estar insatisfeito de como as coisas estavam acontecendo até então no Brasil. Então a gente criou a empresa para atender esses caras de uma maneira completamente diferente e tem dado muito certo. Percebi que tinha muito mais coisas que precisam ser feitas além de desenvolvimento em si. Esse lado vendedor e publicitário do Bruno, quando isso aflorou, assim, quando foi necessário que isso se fizesse presente dentro da empresa, foi um choque, assim, porque eu não sabia que ele tinha esse tipo de conhecimento. Hoje eu faço todo o relacionamento com os clientes da Codeland e também presto atenção no que está acontecendo para trazer ideias para o pessoal aqui para criar serviços e produtos inovadores. É muito bacana, né? A gente ter o nosso próprio espaço, poder fazer da maneira que a gente quiser. Não teve muito investimento físico, né? Mais o aluguel do escritório deles, né? Claro, teve agora, quando alugaram a peça nova, a gente ajudou a comprar micro-ondas, aquelas coisas que precisa no escritório, né? Cada pai ajudou com Cada pai ajudou um pouco, né? Então o investimento é deles mesmo, da parte profissional deles, né? A questão de mesada com os meus pais já foi cortada há muito tempo atrás. Então meus pais sempre me criaram nesse sentido de, beleza, fez 18 anos, acabou a mesada, vai trabalhar. Quer faculdade, ok, vai trabalhar para pagar. É assim, ele está estudando, fazendo faculdade e também trabalhando. Daí ele parou de trabalhar
para fazer outra empresa. A gente fica preocupado, né? Pô, a gente pensa assim, o filho estude, né? Se forme, tem um emprego fixo, carteira assinada, para ter os benefícios, né? A gente sempre pensa assim, né? Então, vou criar uma empresa. A gente fica meio receoso, né? Será que vai dar certo ou não vai dar certo? No começo, para ser bem sincero, eu tive bastante medo, assim. Eu não tinha experiência em própria, assim, de empresa. A gente tem conseguido levantar uma boa grana fazendo esses projetos para os clientes, que é o core business da Codeland hoje. Então, a gente consegue tirar toda a nossa grana daí, tanto que a gente não teve investimento até então, a gente está 1 ano se mantendo com capital próprio e está indo muito bem. A gente, desde o começo, a gente sempre teve muito focado em qual que seria o nosso diferencial, em como é que a gente gostaria de fazer as coisas. Eu sei o que a gente está construindo aqui hoje não é algo a curto prazo. A Codeland é uma empresa para ser criada, para ser desenvolvida a longo prazo. Então eu não tenho grandes ambições financeiras ainda, tanto que eu abro mão de ganhar mais estando aqui, porque eu acho que o que a gente está criando aqui é muito maior que isso, entende? Então, a partir do momento que a gente cria uma empresa que tem a nossa cara, na verdade, que imprime as coisas que a gente acredita, que consegue ter um impacto positivo no mundo, eu acho que isso está muito mais acima do que qualquer remuneração financeira. Então, a gente vê que ali onde está agora, ele está feliz, trabalha fim de semana, trabalha de noite, e ele está feliz, porque é o que ele gosta de fazer. Essa vontade, ela impulsionou todos nós, né, para desenvolver o nosso próprio negócio e para botar a cara no mercado e dizer, não somos apenas jovens, a gente tem ideias boas e a gente tem vontade de fazer as coisas corretamente. Que está empreendendo, está fazendo o que ele gosta, o que ele sabe fazer. Então a felicidade dele é a nossa felicidade, nós estamos muito felizes, né, no sucesso dele. Se a pessoa entende empreendedor como uma pessoa que tem vontade de mudar as coisas, então sim, eu sou um empreendedor. Uma parceria Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Oi, esse é o Conexão. São tendências, novas tecnologias digitais e sociais, profissões que surgem, outras que desaparecem. Como devemos agir para nos manter atualizados? Quais habilidades são necessárias para os mercados de trabalho atuais? Quais desenvolver para fugir do desemprego, para se atualizar? Porque a gente sabe que aqui no Brasil as oportunidades são desiguais, então muitas vezes vai ser preciso fazer acontecer mesmo, correr atrás. A gente vai conversar sobre esse assunto com Richard Vasconcelos, que é da Leo Learning Brasil. Richard, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. E eu queria já começar te perguntando, a gente está com um índice de desemprego assim no Brasil terrível, já há bastante tempo nessa crise do desemprego, e as pessoas muitas vezes ficam desanimadas mesmo, né? Assim, quais habilidades vocês percebem que são necessárias serem desenvolvidas para manter essa corrente da atualização? Tá, eu acho que a principal habilidade é a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Os três verbos, exatamente. É isso? Uhum. Então, as coisas estão mudando muito rápido. Então, tudo muda com uma agilidade acelerada. Se você fica preso ao passado, aos modelos mentais antigos, você vai se desatualizar muito rápido. Então, a principal coisa é sempre estar correndo atrás da aprendizagem e você ser protagonista e responsável por aprender novas coisas e não terceirizar apenas para uma instituição de ensino, apenas para um curso. Não, você tem que assumir o protagonismo e ser responsável por que você vai aprender. Ah, sim. É como se você fosse não sei, o diretor da sua escola, né? Da escola da sua mente, né? Você decide o que você vai colocar ali dentro, é isso? Exatamente. Como se você está num carro e você é o piloto. Você é o motorista, você não pode ser o passageiro. Eu vou fazer um curso na faculdade, estou garantido porque eu vou ter um diploma daqui a alguns anos. Não necessariamente, sabe? Só o fato de você fazer a faculdade, você e a torcida do Flamengo está fazendo o mesmo curso. Então, todo mundo vai ter faculdade, diploma, isso não é diferencial.
No entanto, é importante, você tem que ter para ficar igual a todos. Só que se você só depender de um curso superior, por exemplo, você só vai ser mais um. Então, você tem que correr atrás e buscar seus diferenciais. E aí, se vocês falaram um lance muito interessante da porcentagem de informações que se torna depreciada depois de certo tempo. Explica para nós. Então, hoje em dia, com a velocidade das informações, a taxa de conhecimento, de depreciação de conhecimento é de 20% ao ano. Ou seja, tudo que a gente aprende hoje, daqui a um ano, 20% mudou. Daqui a 2 anos, 40%, 60%. E aí, quando a gente olha para os cursos de os modelos tradicionais, até de ensino, você quer formar alguém em 4 anos, o que você aprende no primeiro período já acabou, já mudou. Já não vale mais. Já não vale mais, exatamente. Então, é muito mais rápido e você tem que estar sempre se atualizando. E aí, quando a gente fala nas mudanças que influenciam esse comportamento, que agora o ideal é que todo mundo absorva, o que acontece? Tem a ver diretamente com a tecnologia, com essa revolução da tecnologia digital? Sim, a tecnologia acelera muito e traz muitas mudanças dentro da sociedade. Então, e as mudanças que o mercado de trabalho também vai exigir. Então, não é o fato da tecnologia. A tecnologia é a forma que as coisas mudam, mas é muito mais ligado às pessoas. Transformação digital não é só tecnologia, é muito mais voltado para as pessoas e os comportamentos humanos que vão mudando. Entendi. E aí, fala para nós um pouco sobre a diferença entre as hard skills e as soft skills. O que são elas? Tá, primeiro da forma mais simples. Hard skills são as habilidades técnicas, conhecimentos técnicos. Soft skills são as habilidades comportamentais. Então, eu costumo dizer que a maioria das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, pelos hard skills, e são demitidos ou desligados pela falta de habilidades comportamentais. Então, por isso que a gente trabalha muito nesse mundo do profissional do futuro, etc., muito desenvolver as habilidades emocionais, comportamentais, as soft skills. E como que se faz isso? Então, se faz isso de diversas formas. Primeiro, você tem que querer fazer, você tem que correr atrás. Você tem que buscar, primeiro, como que você trabalha sua inteligência emocional, como você trabalha criatividade, como que você vai ter resiliência, como que você vai lidar com estresse. São situações mais comportamentais do que só ter mais conhecimento técnico. Então, você tem que buscar um equilíbrio. Tem várias instituições que fazem isso, mas hoje em dia, tudo que você quer aprender está na internet. Vale a pena, então, jogar lá no buscador, então, saber mais sobre habilidade socioemocional e ler sobre aquilo, mesmo se a pessoa não tiver dinheiro. É isso que eu estou pensando, né? Alguém que está desempregado, não dá para falar para essa pessoa, vai lá e faz um curso, vai lá que faz um workshop, né? Dentro daquela realidade, o que dá para essa pessoa que está desempregada e nunca ouviu falar sobre isso fazer? Tá, o que eu sempre costumo dizer é que hoje o YouTube é a maior escola do mundo. Tudo que você quer saber está no YouTube. Então, você quer aprender a amarrar o sapato no YouTube, você quer saber sobre liderança, sobre vendas, sobre direito, Enem, qualquer coisa que você quer, está lá de graça. Então, aproveita que tem uma escola lá que vai ter muito conteúdo para você absorver. E aí você começa aprendendo de uma forma mais genérica e depois você vai se especializando, conhecendo as pessoas, pode seguir essas pessoas nas redes sociais e aí eles sempre estão dando dicas, informações novas. Então, é uma ótima forma de você aprender e se manter atualizado. E agora, falando um pouco sobre as nossas crianças e os nossos adolescentes, como que vocês acreditam que seria legal e garantiria que todo mundo no Brasil tivesse acesso a esse pensamento, né? Assim, todas as escolas públicas tivessem acesso a isso. Como que a gente faz para isso acontecer? Sim, eu acho que, primeira coisa, para qualquer movimento em educação, a gente tem que trabalhar com professores. Então, o primeiro passo é ajudar a desenvolver os professores, capacitar professores e tudo mais. Os alunos em si, eles têm que ter a consciência que eles são responsáveis pelo seu desenvolvimento. Isso desde pequenininho, vocês acham? Pequeno. E também desenvolver essas habilidades, não só olhando os conteúdos que vão cair na prova do Enem, que muitas escolas só focam nisso, mas como que a gente desenvolve criatividade, como que a gente vai desenvolver raciocínio crítico, pensamento ágil, a busca de soluções complexas. Então, isso daí é muito importante no desenvolvimento de um jovem. E não somente ser número 1 do Enem, que hoje em dia, ir para uma melhor universidade não significa que você vai ter um emprego.
tem muito mais habilidade que você tem que desenvolver. Dá muita impressão de que a gente tem que pensar fora da caixa quando a gente tem que pensar no nosso futuro, né? Sim. E é uma coisa que a gente pensa assim, é bem cruel com alguém com 17 anos, né? Então, realmente, a gente tem que conversar isso desde pequenininho na escola, né? E a maior dificuldade para os jovens é que quando a gente olha para o mercado de trabalho de 2030, 85% dos empregos de 2030 não existem. Ai, gente. Então não foram inventados. Sabe no que esse pessoal vai trabalhar, né? No que a gente vai trabalhar, Exatamente. Né? Nós também. Nós vamos ter que nos reinventar. Então, o jovem, ele vai ter uma dificuldade muito grande, que é, será que o curso de Direito vai servir para alguma coisa? Administração, contabilidade. Por exemplo, hoje em dia, você já tem portais online de contabilidade por R$ 99. Um monte de contadores estão perdendo emprego. Sim. Então, você tem inteligência artificial entregando mais rápido do que um advogado, com mais precisão. E será que o advogado vai ter a mesma habilidade? E aí, quem sobrevive? Quem tem as habilidades soft skills, emocionais, comportamentais. Por quê? Porque, vou dar um exemplo da saúde. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial e cada vez mais, o diagnóstico médico vai ser muito mais preciso usando mais tecnologia. Então, a questão não vai ser tratar tanto da doença, mas sim do paciente. Então, quem trabalha melhor o paciente, tem mais relacionamento com o paciente, tem mais essas habilidades comportamentais, vai conseguir conquistar mais mercado, porque a tecnologia com foto, com raio-x, com coisas eletrônicas, vão ajudar ele a diagnosticar a doença. Vai resolver muitas coisas ali para ele, Então, esse é um exemplo prático. Ou até direito. O advogado, ele vai precisar preocupar cada vez mais com o cliente dele, não só com a lei, porque a inteligência artificial faz isso mais rápido. Então, assim, quem tiver o melhor relacionamento, né, quem for mais habilidoso emocionalmente, vai sair na frente e vai conseguir se adaptar, né? Exatamente. Gente. E a gente achando que a gente tem que virar máquina, né? Pelo contrário, a gente tem que virar mais gente. Mais humano. Né? Com certeza. Obrigada, Richard. Antes de terminar, eu quero mostrar o site de vocês. O Richard é da Leo Learning aqui no Brasil, né? E aí, se tiver mais informações, deve ter conteúdo ali, não só pago, né, Richard? Tem conteúdo ali para todo mundo tentar? Não, só tem conteúdo gratuito lá, principalmente nas redes sociais. Pode seguir lá no Instagram. Então já é mais um lugar, né? A gente falou do YouTube, tem também a Leo Learning, como é que é o leolearningflix.net. Fica aí também a dica, viu? Obrigada, tá? Obrigado. Volto sempre aqui ao Conexão. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Para essa atividade, você vai exercitar o seu talento de repórter. Quer ver só? Nesse período de quarentena, sem poder sair de casa, tente achar o contato de algum comerciante do seu bairro. Pode ser o dono da birosca da esquina, da farmácia da sua rua, pode ser a esteticista, dona do salão de beleza, pode ser quem for. Pergunte para ela ou para ele como foi que ele teve a ideia de abrir esse negócio. Quais as dificuldades do início? Teve ajuda ou inspiração de alguém? E medo de errar e de perder dinheiro? Pergunte se eles sabiam quem seria o público e o que fizeram para chamar a atenção dos seus primeiros clientes. E aí, depois dessa conversa, tente perceber as principais características desse empreendedor. Algumas dicas. É autoconfiante? Tem um plano bem bolado na cabeça? Ele é mais de liderar ou de pôr a mão na massa? Agora compare isso tudo com você, seu temperamento e suas habilidades. Será que empreender pode ser um caminho para você? Ou prefere não arriscar e seguir uma trilha numa empresa que tem a ver com os seus sonhos? É claro que não existe certo e errado para essa atividade. O principal é começar a pensar e compreender um pouco melhor o seu perfil profissional. Conhecer um pouco mais sobre nós mesmos é uma ferramenta importante para tomar boas decisões no futuro. E é isso que a gente espera que aconteça com você. Se quiser pesquisar um pouco mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. Vá em frente, boa sorte!